Meta alcançada. Santa Catarina chega a quase 90% de vacinação contra a gripe. Sem coleta, funcionários da CONCAP entram em greve porque são contra o projeto que quer transformá-la em autarquia. Ex-prefeito na mira da justiça por suspeita de fraude no norte do estado. R$200 mil já foram bloqueados da conta dele. E a imagem que rodou o Brasil e chamou a atenção pela precariedade do transporte público na Grande Florianópolis. E ainda por uma boa causa, a banda grava clipe musical com imagens de pessoas desaparecidas. Hoje é segunda-feira, 10 de julho de 2017. Seja bem-vindo, o Band Cidade já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Em Santa Catarina, a 19ª campanha nacional de vacinação contra a influenza alcançou a cobertura de 89,34% dos grupos prioritários, muito próximo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que era de atender 90% da população-alvo. Até o dia 30 de junho, 1.217.719 pessoas foram vacinadas contra a gripe entre idosos, crianças e menores de 5 anos de idade, ainda gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, indígenas, professores e trabalhadores de saúde. Além dessas, foram aplicadas outras 481 mil doses em pessoas em condições clínicas especiais, outras 15 mil em presidiários e 3.900 em funcionários do sistema prisional. E olha só, os funcionários da CONCAP deflagraram greve nesta segunda-feira. O recolhimento de lixo e resíduos está interrompido. A Prefeitura de Florianópolis informou que vai contratar uma empresa privada para recolhimento do lixo na cidade nas próximas horas. E lamenta os prejuízos à população causados pela paralisação. Disse ainda que vai manter o projeto de lei que transforma a CONCAP em autarquia, preservando os direitos dos trabalhadores e, segundo a Prefeitura, salvando a empresa da falência. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o bloqueio de bens de R$227 mil de Darcy Batista Bendelin, ex-prefeito de Matos Costa, no Planalto Norte, por suspeita de fraudes em licitação para compra e também aluguel de ônibus escolares para a manutenção de uma máquina pesada, conforme o Ministério Público de Santa Catarina, que fez o pedido do bloqueio. A decisão é passível de recurso. Na ação do MP, o promotor Tiago Davi Schmidt apontou irregularidades em 3 licitações de 2007 e 2008, feitas pelo então prefeito, que causaram prejuízo de R$227 mil em valores atualizados ao município. E 2 casas foram atingidas por 3 incêndios em Itapuá, no norte catarinense. Foi na madrugada de ontem. Uma das residências ficou totalmente destruída. Já em Itajaí, no Vale, 2 caminhões foram destruídos por um incêndio. Os bombeiros de Itapuá atenderam os 3 incêndios na cidade por volta das 3 da madrugada deste domingo, no bairro Samambaial. O primeiro chamado foi para combater as chamas em uma casa que já estava tomada pelo fogo e ficou destruída. Após apagar o fogo nessa casa, outra residência próxima também registrou foco de incêndio e foi controlado pelos bombeiros. Já em Itajaí, os bombeiros foram chamados para combater o incêndio em 2 caminhões que estavam juntos no pátio de uma empresa. Apesar do número de ocorrências de incêndio, ninguém ficou ferido. Operação contra perturbação de sossego, isso lá no oeste do estado. A Polícia Militar de Chapecó realizou na noite de ontem a Operação Silêncio, no centro da cidade. Segundo a PM, aproximadamente 30 pessoas foram abordadas e 140 veículos. No total, 42 autos de infração de trânsito foram expedidos pela polícia e 21 veículos removidos ao pátio de apreensões por irregularidades. 17 motoristas se negaram a realizar o teste do bafômetro e tiveram a carteira de habilitação recolhida. Os policiais também fizeram 3 termos circunstanciados. O canil e a cavalaria também participaram da ação. Jaqueline Dutra, de Chapecó.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações. E agora a gente vai falar sobre a campanha que foi realizada aqui pela TV Catarina. Os idosos do asilo Irmão Joaquim, aqui na capital, receberam os donativos arrecadados durante a campanha de doações, campanha de solidariedade realizada pela TV Catarina e também pela Band FM. O Asilo Irmão Joaquim é uma instituição filantrópica que abriga atualmente 40 idosos e fornece toda a assistência necessária. Trabalham no asilo cerca de 30 funcionários, entre eles enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais. Um local que vive de doações e de ajuda da comunidade. 115 anos que a Associação Irmão Joaquim existe e ela mantém essa casa. Nós temos 40 vagas. 20 idosos e 20 idosas, 20 homens e 20 senhoras. E temos gente aqui com mais de 100 anos, milhares já passaram pela nossa casa e a gente quer manter esse serviço sempre através do voluntariado. E foi mais uma vez a solidariedade da comunidade que ajudou o asilo. Através de uma campanha de doações realizada pela TV Catarina, roupas e alimentos foram arrecadados para ajudar os idosos do Asilo Irmão Joaquim. Estou com 78 anos de idade, me sinto feliz aqui, sou muito bem cuidado, não tenho reclamação de nada. Parabéns a todos os envolvidos. Olha só, você na sua cidade, procure um asilo, qualquer instituição de caridade, faça sua doação também, né? Não espere campanhas, faça aí no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade. Você vai ver a seguir a cena que rodou o Brasil, o ônibus da empresa Jotur, que partiu ao meio na Grande Florianópolis. Uma vergonha aqui para nossa Grande Florianópolis, nós já voltamos. Você está no Band Cidade, agora às 7 horas da noite em ponto. E a greve de motoristas e cobradores do transporte público de Itajaí entrou no 5º dia nesta segunda-feira. Este e outros assuntos agora no nosso Giro de Notícias. Os funcionários aguardam o pagamento da segunda metade do salário para retornar ao trabalho. A Prefeitura informou que adotará medidas judiciais para normalizar o serviço, mas não detalhou qual ação será tomada. A cidade está com plano emergencial com transporte alternativo para atender a população durante a paralisação. Cerca de 70 veículos estão nas ruas. Um carro caiu na tarde de sábado de uma ponte na BR-470 em Rodeio, no Vale do Itajaí, em um ribeirão, e 2 crianças ficaram gravemente feridas. Conforme os bombeiros, foi preciso acionar o helicóptero Arcanjo 3 para levar os 2 meninos de 1 e 4 anos para atendimento no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. O motorista e pai das vítimas foi conduzido para o Hospital de Indaial com ferimentos leves. Passageiros de um ônibus da Jotur levaram um susto no final da tarde da última sexta-feira. A articulação que une as duas partes do veículo se soltou logo após o motorista acelerar o ônibus. O fato aconteceu com a linha Unisul Estação Palhoça, na Avenida das Torres, por volta das 5 horas da tarde. Segundo testemunhas, o ônibus estava parado na fila antes de atravessar um viaduto na ponte do Imaruim, quando ocorreu o acidente. Ninguém ficou ferido. A empresa informou que apura os fatos ocorridos. Poderia ter acontecido uma tragédia nesse acidente, né? Olha, não é de hoje que vemos nas ruas da Grande Florianópolis ônibus velhos circulando por aí, né? Verdadeiras latas velhas camufladas. Com tanto dinheiro que essas empresas do transporte coletivo ganham explorando esse serviço, tinham a obrigação de colocar nas ruas veículos novos, modernos, porque a população paga e caro por esse serviço. Todo dia tem um ônibus quebrado aí no acostamento, né? Estão esperando o quê? Estão esperando o quê para mudar essa realidade? Que aconteça uma tragédia? Foi por pouco, hein? Hoje é dia do nosso Conexão Washington. E direto dos Estados Unidos, o nosso colaborador Francisco Evangelista Vieira fala sobre a decisão do governo americano, que assustou a todos, né? De barrar a importação de carnes brasileiras. Francisco. O Brasil foi surpreendido pela decisão dos Estados Unidos de suspender a importação de carne fresca. Diz o Departamento da Agricultura, o ministério encarregado do assunto,
que essa suspensão valerá até que o Brasil faça certas correções necessárias. Claro que nenhum fornecedor gosta de ver o freguês fazer esse tipo de reclamação sobre o seu produto, mas o significado simbólico dessa decisão é que a torna tão importante. Os Estados Unidos é o primeiro produtor mundial de carne e o Brasil, segundo produtor mundial, é apenas seu quinto fornecedor, com cerca de 5% da carne que os americanos consomem. E não é carne nobre, é carne utilizada para fazer carne moída ou cachorro-quente. Além disso, o mercado americano está em 9º lugar na exportação de carnes do Brasil. Então, por que tanta preocupação com esse corte, que afinal de contas é temporário? Uma das razões é que tomou muito tempo e esforço conseguir a aprovação para exportar para o mercado americano. Outra razão é que produtos que passam pelo crivo de qualidade americano normalmente são aceitos sem problemas em outros países, abrindo mercados. Existe ainda a razão política. Do ponto de vista estadunidense, é o fato de que Trump prometeu que decidiria na base do América primeiro, caracterizando protecionismo no tocante ao comércio. Ora, nada melhor para o maior produtor de carnes do planeta do que ter a reputação do segundo maior produtor, o Brasil, manchada por essa decisão de bloqueio de importação. E para isso não faltou pressão e lobby dos produtores americanos. Do ponto de vista da política brasileira, tudo que se vem divulgando sobre a JBS nos últimos meses não ajuda a nossa posição. Isso foi amplamente divulgado no exterior e afeta a imagem de competência e seriedade do produtor nacional. E fragiliza a posição de negociação e defesa do país que as autoridades diplomáticas e os técnicos especializados no assunto buscam ter. Uma consequência imediata veio do gigantesco mercado chinês que certamente ninguém quer perder. A autoridade fiscalizadora de lá aumentou o rigor nas inspeções depois da decisão americana, embora a China já fosse mais seletiva quanto ao tipo de carne que importa do Brasil. Agora até rótulos de embalagens vinda do Brasil já receberam reclamações de parte dos asiáticos. A solução é uma ação rápida, eficiente e muito firme de parte das autoridades brasileiras. No comércio mundial dos dias atuais, perder ou ganhar mercado acontece com muita rapidez. E para quem perde, recuperar o espaço é uma tarefa bem dura. Boa noite e até nosso próximo encontro. Obrigado, Francisco, pela sua participação e até semana que vem. Realmente, ganhar o mercado é uma tarefa difícil, como disse o Francisco. Agora, para perder é rapidinho, né? É por isso que o Brasil tem que correr agora atrás contra esse prejuízo. Um encontro entre médicos brasileiros e estrangeiros chamou a atenção aqui em Florianópolis. O evento teve como propósito a troca de experiências entre os profissionais. E os médicos estrangeiros tiveram a oportunidade de aprender uma prática, uma cirurgia de regeneração da pele após lesões profundas. Acompanhe. No Brasil, o procedimento está em uso desde 2016. O tratamento avançado consiste na aplicação de duas formas de preenchimento. Uma delas chamada matriz dérmica laminar, que é para o tratamento de queimaduras. E a outra, matriz dérmica dispersível, que é utilizada para preencher lesões mais profundas, em que existe a dificuldade da cicatrização, como por exemplo o pé diabético. O cirurgião plástico Dilmar Leonardi, especialista em tratamentos de queimaduras, fez parte da equipe que realizou o primeiro procedimento no Brasil com esse material. A matriz de regeneração dérmica, na forma física como uma lâmina, ela é um produto da engenharia tecidual e ela vem justamente para fazer a substituição de um tecido lesado extensamente de forma horizontal. Diferentemente da outra matriz, que preenche cavidades, essa é uma matriz para substituição da pele na superfície, obviamente. Ambas matrizes dérmicas se destacam pela eficiência na regeneração da pele, mas uma acaba chamando mais atenção por um fato, que é colocar Florianópolis como pioneira no uso ambulatorial da matriz dérmica dispersível, ou a líquida, que na verdade é um colágeno granulado que em contato com o soro se torna uma espécie de gel um pouco mais consistente. Auxilia bastante no tratamento dessas feridas e dessas úlceras que tem e encurtem muito o período de tratamento. Você conseguindo promover o fechamento dessas feridas, você diminui o risco de exposição
inclusive da parte óssea, então a complicação disso para uma osteomielite, que aí vai piorar bastante, tanto o prognóstico, quanto piorar o custo do tratamento desse paciente. É uma arma a mais que nós temos para o tratamento dessas feridas. Dona Zilda teve 70% do corpo queimado há 30 anos atrás, devido à explosão de um botijão de gás. Ela conta que na época não teve nenhum tratamento eficiente para queimaduras. Ela iniciou o tratamento com a matriz dérmica laminar o ano passado e já sente grande avanço na reconstrução da pele. E eu estou muito bem e a recuperação foi boa. Que bom que a recuperação da Dona Zilda está aí a todo vapor, né, Dona Zilda? Tamires Galóis Ficht é a nova Miss Santa Catarina 2017. A escolha foi no último sábado no auditório do Centro de Eventos de Itajaí. Ao todo foram 13 candidatas. Tamires tem 24 anos e é formada em Direito. Foi uma emoção muito grande, porque eu tive apoio de todas as meninas. Elas sentiram comigo, né, a gente estava todas unidas. E foi maravilhosa a sensação de poder receber isso delas, principalmente. Por causa que eu quero passar uma mensagem nesse Miss. Eu acho que a gente pode usar a beleza para influenciar todas as pessoas. E isso é o que me move, isso que me faz estar aqui. Se apegar em algo vazio nunca vai fazer alguém feliz de verdade. Então eu quero mandar essa mensagem para todo mundo, para a gente se conhecer e para influenciar os outros ao nosso redor. Olha aí, a Tamires deixou seu recado, hein? Parabéns a Blumenauense. Você vai ver a seguir. Banda lança clipe com imagens de pessoas desaparecidas em Santa Catarina. Daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha, casa cheia em Videira durante o fim de semana para acompanhar o Desafio Internacional de Vôlei. Foi no Complexo Esportivo Sérgio Marafon. Um jogo de vôlei disputado ponto a ponto entre Brasil e Argentina no Complexo Esportivo Sérgio Marafon na quinta-feira à noite e no sábado. O time sub-23 da Argentina abriu o placar, os brasileiros reagiram, mas acabaram perdendo o primeiro set. A seleção brasileira melhorou, empatou a partida, levando ao delírio o público presente. Segundo a Polícia Militar, 2.100 pessoas acompanharam o jogo aqui no ginásio Medalhão. Lembrando que este é o último final de semana de jogos antes do Mundial no Egito. Foram 7 sets, final da partida 4-3 para o Brasil. Para o técnico Giovani, um jogo com muitos erros e acertos. Então, a gente está nessa fase aí, o primeiro jogo que a gente faz, o time ainda muito altos e baixos. Jogou mais ou menos hoje, mas foi muito bom, acho que a regra nova, né, 7 sets, então está acostumando ainda a ganhar no ritmo. O prefeito Dorival Carlos Borga recebeu das mãos do técnico Giovani uma bola oficial. Para ele, essa é a retomada do esporte no meio-oeste. É um jogo muito bonito, eu acho que essa é a videira que os videirenses merecem. Esse jogo realmente marca a retomada do esporte aqui de Videira e é sempre que eu falo que juntos nós construímos o futuro. Esporte que inspira, né, tantas crianças e adolescentes. Parabéns à Videira e o esporte chegando, né, com força total aí na cidade, dando destaque para a cidade do meio-oeste. E olha, vou falar de uma boa iniciativa agora. Uma banda de Florianópolis resolveu unir a música por uma causa nobre. A banda Sete Corpos gravou um clipe com imagens de pessoas desaparecidas aqui de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, atualmente há 3.500 boletins de ocorrência de desaparecidos em Santa Catarina. Com a ideia de unir a cultura com as causas humanitárias, a banda chamada Sete Corpos, lançada no mercado há apenas 1 ano e meio, com integrantes de São Paulo e aqui de Santa Catarina, teve uma ideia muito criativa e diferenciada para um de seus trabalhos. Eles criaram um clipe completamente voltado à causa das pessoas desaparecidas, incluindo fotos dessas pessoas. A música se chama Eternamente.
Na realidade, eu vi algumas matérias a respeito de pessoas desaparecidas, né? E isso me motivou muito a fazer um videoclipe sobre essa causa, né? Então essa é uma das bandeiras que a gente vai levar daqui adiante até o final da nossa trajetória. E esse vídeo serve para poder incentivar novos músicos também a ajudar a gente, né? Levantando essa bandeira, abraçando uma causa humanitária e seguindo adiante, né? O que chama atenção nesse trabalho também é o envolvimento e aceitação de pessoas e entidades ligadas à causa. Ao final do clipe, o agradecimento a todas elas. Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, Delegacia Civil, o delegado Vanderlei Redondo, o Tenente-Coronel Marcos Roberto Claudino e o... Causa bem-vinda, né? Que são casos, temos casos muito antigos que não temos qualquer informação dessas pessoas desaparecidas. Então, essa divulgação desse trabalho, internet, para nós em redes sociais, ajuda muito, né, esse trabalho. Eu procurei o delegado Vanderlei Redondo, que gostou da ideia, cedeu as imagens, junto com o tenente da SOS Desaparecidos, o Marcos Roberto Claudino, e isso possibilitou a gente de poder gravar o vídeo. Lembrando que, quem tiver qualquer informação sobre alguma das pessoas desaparecidas, pode entrar em contato com o SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina, nos telefones 48 3665 4715 ou pelo celular 48 99156 8264. Olha, parabéns essa banda pela iniciativa. Só quem tem um familiar desaparecido é que sabe o sofrimento, a dor, a angústia, né, por informações. Bela iniciativa. E no domingo, a programação do Floripa em Movimento reuniu 30 embarcações na Beira-Mar Norte. O projeto já se consolidou como opção de lazer da capital. Ocorre todo domingo na Avenida Beira-Mar Norte e desta vez contemplou também proprietários de barcos, veleiros e lanchas. A programação no Bolsão da Casan ao longo de todo o dia neste domingo atraiu centenas de pessoas para o local. Foram oferecidas atrações recreativas, esportivas e culturais. Tudo de forma gratuita. O Floripa em Movimento começa às 6 da manhã e vai até às 8 da noite com programação mantida nos bolsões todos os domingos. Elogiável essa iniciativa de valorizar esse espaço público da capital, né? Fim de semana geralmente só tem eventos privados, aí a prefeitura organizando esses eventos, uma bela iniciativa e a população tem que prestigiar. O Band Cidade de hoje termina aqui. Fica agora com o Jornal da Band e as principais notícias do Brasil e do mundo. Obrigado pela sua audiência, boa noite e até.